Olá! Como combinamos na última aula, eu vou mostrar para vocês como usar o aparelho de viés na galoneira e também na máquina reta, tá? Esse pratinho daqui com o suporte para colocar o rolinho é bem prático. O viés sempre virá do lado avesso para mim, né? O direito para frente, então sempre o avesso para mim. O aparelho de viés, geralmente, o parafuso, a cabeça do parafuso, ela é menor do que essa abertura. Então, eu uso essa pecinha daqui para não deixar a cabecinha passar, tá? Vou colocar aqui, coloco essa pecinha daqui, ó. Nem todos os aparelhos vão ser iguais, tá? O meu precisa. Se eu encontrasse um aparelho maior, não ia precisar. Um aparelho com abertura menor ou um parafuso maior. A máquina tem várias furações. A minha, por exemplo, tem várias. A gente posiciona para ver qual das furações vai ser melhor para cada tipo de aparelho. Primeiro eu vou colocar o meu aparelho em qualquer lugar, frouxinho. O importante é que essa abertura daqui, ó, fique posicionado na direção retinho da agulha, ó. Essa é a forma certa de calcular. Não precisa apertar muito, vou colocar mais ou menos aqui. Vou passar o viés aqui dentro, né, como a gente também já viu no outro vídeo. Vou guiando ele ali. Puxar, levantar a sapata e colocar lá pra trás. Vou acelerar um pouco a máquina, né? Costurar um pouco. E vou observar se ele tá na posição certa, quer dizer, se a agulha tá realmente pegando em cima do viés, se não tá muito na beiradinha, se não tá sobrando. Vou deixar ela costurar um pouco e ver. Quando eu acertei a posição e ficou bem certinho do jeito que eu quero, ó, a posição ficou bem perfeita, a costurinha tá bem perfeita, agora sim eu venho e aperto. Pronto. Então, agora ele tá bem posicionado. Cortei uma regatinha de menino, só pra mostrar pra vocês. Fechei um dos ombros e deixei o outro ombro aberto, tá? Porque esse viés, ele não dá pra fazer circular. Precisa ter uma pontinha pra começar. Então, essa vai ser a ponta. Vou colocar aqui. Entre os dois, né? Tá vendo que ele tem uma aberturinha aqui no aparelho, ó, onde eu coloco o tecido. E é só costurar. Sempre olhando, né? Se ele, no começo, se ele tá pegando bem certinho. Esse ficou bom. Ele vem bem reguladinho, ó, já vem na altura certa. E agora, a cava. Também a mesma coisa. Ó. Ficou assim, tá? Assim, o outro lado, ele fica assim. Fica uma costurinha tipo de overlock, sabe, o acabamento embaixo, e em cima ficou as duas costurinhas da galoneira, tá? Esse é o acabamento. Esse meu aparelho, ele é de 4 centímetros com uma vira só. Embaixo ele não tem vira, como eu já expliquei pra vocês. Agora eu vou usar esse mesmo viés, né, dessa mesma forma, só que lá na máquina reta. Bom, aqui na máquina reta, né, o aparelho também é outro aparelho.
porém é o mesmo 4 centímetros, só que para máquina reta tem que ser com 2 viras, né? Para dar acabamento embaixo e em cima. Vou colocar que tem a furação, se não tiver a furação, eu preciso posicionar e colar com fita crepe, tá? O parafuso é esse tipo de parafuso aqui, ó, geralmente, tá? Eu vou colocar da mesma forma que eu fiz lá. Coloco, deixo frouxinho, depois eu vou apertar, tá? Ó. Retinho aqui com a agulha, mais ou menos essa abertura. Aqui eu gosto de colocar, lá atrás tem um pino, ó. Gosto de colocar nesse pino, também o lado direito pra frente e o lado esquerdo, o lado avesso pra mim. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou costurar um pouquinho. Se ficou bom, eu vou apertar. Deixa eu pegar lá. Não tá querendo dar porque... Bom, vou precisar botar aquela mesma pecinha que eu coloquei lá, ó, também vou precisar colocar aqui. Também não apertou. Deixa eu ver. Vou tirar a pecinha de lá. Ó, precisei pegar a mesma pecinha de lá, porque esse daqui tem o mesmo problema. Vou colocar a pecinha. Ó, colocar a pecinha ali, pra poder dar o aperto. Essa eu vou colocar embaixo. Vamos ver se vai dar agora. Pronto, já apertou, era só isso. Então, assim, como costureira, a gente precisa dar vários jeitinhos, né, ó. Então, costurar um pouquinho. Ficou bom, ficou bem na pontinha, ficou bem certinho. Agora, outra camiseta exatamente igual àquela, mesmo procedimento de lá. Aqui na aberturinha, ó, coloca aqui. Eu gosto dos dois acabamentos, sabe? Todos os dois. Aqui na máquina reta também fica legal. Depende da peça. Roupas femininas eu gosto bastante aqui, fica bem delicado. Os vestidinhos infantis eu também gosto de fazer acabamento aqui na máquina reta. Eu gosto bastante do resultado. Quer ver como é que vai ficar bem diferente? É o mesmo aparelho, a mesma pecinha de viés que eu usei lá, eu tô usando aqui, tá? Ó, esse daqui, ele acabou vindo um pouquinho apertadinho e enrolou, então a gente precisa dar um jeitinho. Mas isso quase não acontece não, tá? Olha como é que esse daqui já ficou bem mais fininho. Eu vou pegar a outra para vocês verem a diferença da largura de um viés. A
o mesmo viés que eu usei lá, eu usei aqui, tá? Ó. Ele fica diferente, porque esse daqui é com 2 viras e esse daqui é com 1 vira, tá? Nada a ver por ter sido feito na galoneira e na máquina reta, tá? E sim porque um é com 2 viras e o outro é com 1 vira. Se ele vira mais, ele fica mais estreito, tá? Então, fica legal na galoneira, também dá para fazer na máquina reta, máquina doméstica também dá para fazer. Se a máquina não tem essa furação, posiciona o aparelho, esse mesmo aparelho aqui, posiciona, passa fita crepe, bota bastante fita crepe, deixa ele firme aqui e dá para fazer acabamento em várias peças, tá bom? Qualquer dúvida me chama.